A paz do Senhor Jesus, amém, amados? Vamos estar dando continuidade às mensagens, uma série de mensagens. Estaremos transmitindo aos amados irmãos para o elevo espiritual, amém? Para edificação da nossa fé, amém? Então, hoje eu quero falar sobre Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, quando Jesus vai falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. O Senhor, ele vai separar aqueles que vão fazer parte do reino de Deus e aqueles que não vão fazer parte do reino de Deus. Aqueles que vão participar do reino de Deus e aqueles que serão lançados no lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E assim começa Jesus, porque aqui no livro de Mateus, Jesus está dando as últimas instruções aos seus servos. E aqui ele vai terminar o sermão que ele começou no 24, ele vai estar terminando aqui no capítulo 25, o fim do sermão profético, é o título. Fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Assim começa Jesus a descrever e a revelar os últimos acontecimentos. E as pessoas que vão participar do seu reino e as que não vão participar. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. As ovelhas. Então aqui o Senhor está usando esta parábola. E ele então separa as ovelhas dos bodes. E aí o Senhor diz assim, que as ovelhas ele vai colocar do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Aí Jesus então começa a explicar. Ele começa falando de maneira parabólica, usando essa breve parábola, e ele então já entra no significado do que ele tem para explicar. Então ele começa dizendo no versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui o Senhor está sendo bem claro, já explicando. Começou com a parábola curta das ovelhas e dos bodes. Aqui o rei se assenta no seu trono, reúne todas as nações. Então, irmãos, esse juízo, essa separação, ela será feita por todas as nações. Então o Senhor vai reunir todas as nações e vai separar aqueles que vão fazer parte do reino e aqueles que não farão parte do reino. Amém? Então o Senhor está aqui nos revelando isso. Todas as nações. Então isso será no final dos tempos. Quando Jesus voltar para iniciar o reino milenar de Deus, para iniciar o seu reino milenar aqui na terra, o Senhor vai fazer essa separação. Aqueles que pertencem ao reino de Deus e aqueles que não pertencem ao reino de Deus. Isso será feito no final. Amém, amados? Será feita essa separação. E aqui o Senhor está nos ensinando isso.
E aqui, os que vão fazer parte do reino de Deus é chamado de benditos do meu Pai. Olha o que diz aqui o texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Deus preparou este reino desde a fundação do mundo. É um plano que Deus já tem preparado desde o começo. Porque este era o plano de Deus. Que o ser humano fizesse parte do seu reino e do seu reino eterno. Mas como nós conhecemos a história, nossos pais Adão e Eva tomou uma decisão errada. Eles se rebelaram contra Deus. Eles desobedeceram a Deus, ouviram a voz da serpente, ouviram a voz de Satanás, e eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos da presença de Deus, porque pecaram contra Deus, porque ouviram a voz da serpente, a voz de Satanás. Mas agora Deus, na sua misericórdia e bondade, chama o ser humano de novo para fazer parte do seu reino, do reino que ele já tinha preparado desde a fundação do mundo. Só que agora Deus está fazendo isso através de Jesus. Amém? Através do Senhor Jesus. Vamos ler o que diz lá no livro de Efésios, no capítulo 1, começando do versículo 3 e do versículo 4. Você nos diz a palavra do Senhor, amém? Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Então, esse já era o plano de Deus. O ser humano se afastou de Deus, o ser humano acabou sendo escravizado pelo pecado, mas Deus, na sua misericórdia e bondade, já tinha planejado salvar o ser humano do pecado em que ele caiu. Isso desde a fundação do mundo. Então Deus já sabia de quantos seres humanos iam nascer na terra. Deus, o Senhor já sabia que bilhões e bilhões de pessoas nasceriam e Deus iria escolher, Deus iria eleger no meio desses bilhões e bilhões de pessoas que nasceriam, aqueles que fariam parte do seu reino, como está descrito aqui. Deus escolheu essas pessoas desde a fundação do mundo, porque Deus tinha um tempo para deixar o ser humano vivendo nessa terra, até que nascesse todos os seres humanos, até que o número daqueles que Deus escolheu estivesse completo. Esse número ainda não completou. Por isso que o plano de Deus ainda não se concretizou totalmente. Jesus ainda está chamando pessoas para fazer parte do reino. Deus ainda está trazendo pessoas para o reino de Deus, para que eles tenham um encontro com Jesus e sejam salvos por Jesus. Porque lá em João, no capítulo 6, no versículo 44, o Senhor Jesus declara que ninguém pode ir até ele se Deus não o trouxer. Então é Deus que nos leva a Jesus. Então as pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são pessoas que foram levadas por Deus. E que aqui, no livro de Mateus, aqui quando Jesus chama
essas pessoas de bendito do meu Pai. Então, todo crente é escolhido por Deus. Então, Deus nos leva até Jesus, para que nós possamos aceitar Jesus e ser salvo pelo Senhor Jesus. E nós somos chamados de benditos do Pai, porque fomos escolhidos por Deus para fazer parte do seu reino. Você que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que aceitou Jesus e obedece o Evangelho de Jesus, então você foi um escolhido por Deus para fazer parte do reino de Deus, que Deus preparou desde a fundação do mundo. Como diz lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3 e 4 e 5, você foi eleito, escolhido por Deus para fazer parte do seu reino. E você foi escolhido e eleito desde a fundação do mundo em Jesus, porque o plano de Deus sempre foi salvar o ser humano através do Senhor Jesus. O ser humano pecou, agora estava destituído da glória de Deus. Era impossível o ser humano voltar à vida, a não ser que os seus pecados fossem perdoados. E isso aconteceu quando Jesus Cristo derramou seu sangue lá na cruz do Calvário por expiação dos nossos pecados. Então, todos aqueles que aceitam Jesus, que confessam Jesus, Jesus ministra essa expiação na vida dessa pessoa. Para que você receba a expiação do sangue de Jesus, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senão, essa expiação nunca será efetuada. Porque esse é o projeto de Deus, desde a fundação do mundo. Que eu e você fôssemos salvos através do Senhor Jesus. E nós somos chamados bendito do Pai, porque o Pai é que nos escolheu. Isso é coisa maravilhosa. E aqui Jesus mostra que aqueles que são chamados benditos do Pai, ele tem que praticar essas obras. Ele já é salvo. Ele já foi salvo, já foi liberto, já nasceu de novo. Agora que ele é um filho de Deus, agora que ele nasceu de novo, ele tem que praticar as obras de um filho de Deus. Ele tem que praticar as obras do Senhor. As obras que Deus preparou para que nós praticássemos. E aqui Jesus vai descrever, né, essas atitudes, essas obras, essas ações. Como o próprio Tiago nos fala, no capítulo 2, que a fé sem as obras, ela é morta. Então, se você verdadeiramente tem a fé no Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você vai obedecer os seus mandamentos. E olha o que Jesus aqui nos fala. Por que essas pessoas chamadas benditas do Pai, Ele dará um reino? Ele diz, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Amém, amados? Nós somos os pequeninos irmãos de Jesus. Mas Jesus está falando, amado, daqueles que são pobres, daqueles que não têm recurso, mas são servos de Deus,
são servas de Deus, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em várias nações, pessoas estão aceitando Jesus. Mas tem países, amado, em que os servos do Senhor Jesus estão sendo mortos. Tem países que os servos do Senhor Jesus estão sendo perseguidos. Passam fome, passam sede, estão presos, estão doentes. Então Jesus fala daqueles crentes mais pobres. Tem nações ricas e tem nações pobres. E quantos servos do Senhor estão passando necessidade? Estão passando fome, sede, não tem roupa para vestir, estão doentes. E ninguém vai visitá-los. Estão passando fome e ninguém leva o alimento para saciar a sua fome, a sua sede. Não tem roupa para vestir, usam roupas velhas, roupas estragadas. E quantas pessoas têm recurso financeiro? Quantos servos de Deus têm recurso financeiro e vê o seu irmão necessitado, mas não estende a sua mão para o irmão? E Jesus está falando, quando você ajuda um necessitado, servo do Senhor Jesus, quando você socorre um servo, uma serva do Senhor Jesus, que estão necessitados, você está fazendo ao próprio Jesus. Quando você abençoa um crente, quando você socorre um servo do Senhor Jesus, um crente em Jesus, Jesus diz que você está fazendo para ele próprio. Então, quando você pratica essa boa ação, quando você socorre o seu irmão mais pobre, o seu irmão necessitado, Jesus diz que você está fazendo para ele mesmo. É isso que Jesus aqui está dizendo para essas pessoas que socorreram os irmãos mais pobres. Por isso que eles são chamados benditos do Pai. Por isso que eles estão no reino de Deus. Então, amado, a nossa fé, ela tem que ter ações. Você que é crente, servo de Deus, a sua fé tem que ter ação, tem que ter obra. Como é que você fala que crê em Jesus, que é servo do Senhor Jesus, e não obedece Jesus? Jesus fala lá em João, no capítulo 14, versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, este é o que me ama. Então, se você ama Jesus de fato e de verdade, se ele é o teu Senhor e o teu Salvador, então você tem que obedecê-lo. E Jesus está aqui nos ensinando que nós temos que socorrer os nossos irmãos pequeninos, os nossos irmãos mais pobres, os nossos irmãos mais humildes, que não têm recurso financeiro para sobreviver, mas fazem parte da igreja, são nossos irmãos em Cristo. Pode ser aqui no Brasil, pode ser em outra nação. Você vê na Nigéria, este ano, 7.000 nigerianos, servos do Senhor Jesus, foram assassinados, foram mortos por causa da sua fé em Jesus. Em vários outros países, crentes estão morrendo, servos do Senhor estão morrendo por causa da sua fé, principalmente nos países islâmicos. Amados, tem muitos crentes padecendo. Eu e você podemos ajudar. Eu e você podemos ajudar. Mas muitas vezes não ajudamos. Mas olha o que Jesus disse. Glória a Deus. Para essas pessoas que fizeste. Respondendo, o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então você que é aquele crente que socorre os seus irmãos mais pobrezinhos, porque nós somos irmãos de Jesus. Porque aqueles que aceitaram Jesus, que em Jesus, como diz lá em João no capítulo 1, versículo 12, foram feitos filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus por nascimento.
desde a eternidade. Nós fomos adotados por Deus através de Jesus. Então, através do Senhor Jesus, nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus. Filhas de Deus. Agora fazemos parte da família do nosso Pai Celestial. Agora somos benditos do Pai. Pertencemos ao seu reino, porque obedecemos os mandamentos de Jesus. Então, amado, fé sem obra, ela é morta. Perdão. Um crente que não pratica a palavra de Deus, um crente que não obedece a palavra de Deus, um crente que não compartilha as bênçãos que Deus te deu com os irmãos que não têm, não está obedecendo a Jesus. Não está praticando a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, né? Não é, de fato, irmão daquele que é mais pobre. De fato, não faz parte da família de Deus. Então, pense bem o que você está fazendo, o que você está realizando. Então, também dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 41. Então, aqueles que não praticam a palavra de Deus, aqueles que não praticam, né, o amor ao próximo, o amor ao seu irmão na fé, aos quais Jesus chama de pequeninos irmãos. Então, aqueles que não obedecem de fato e de verdade à palavra do Senhor, não serão benditos do Pai, mas são chamados pelo Rei como malditos. Para apartar-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, amado, aqueles que não obedecem ao Senhor, aqueles que não cumprem a palavra do Senhor, aquele que a sua fé não é acompanhada das obras, não entrará no reino. Então medite bem o que o Senhor está nos ensinando aqui. Amém? Porque é o que diz aqui: os que tiveram à esquerda irão para os tormentos eternos, versículo 46. E irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, amado, justo é aqueles que mostram que são salvos através das suas ações, que mostram que pertencem ao reino de Deus através das suas ações. Eu e você fomos salvos exclusivamente pela bondade e graça do Senhor Jesus. Mas agora que somos salvos, devemos mostrar, através da nossa fé, das nossas ações, praticando a palavra de Deus, socorrendo os irmãos necessitados, porque nós somos instrumentos de Deus. Deus, através de nós, está cuidando da sua igreja, do seu povo. E cabe a nós cuidar dos nossos irmãos pequeninos. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.